dúvidas, o goleador de Aran da temporada finalmente surge. Haruardo, Domo Domo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, onde hoje bora falar sobre Uredake Haireru Kakushi Danjo, o anime que se torna gostável, odiável desta temporada. Eu diria que era o ódio das mulheres. Porém, nos episódios iniciais o fanservice era forçado, você se acostuma com o tempo. Então eu diria que o ódio dos homens que queriam estar no lugar do nosso querido protagonista. Mas, para todo caso, é uma impressão básica geralzona sobre a primeira temporada, alguns aspectos, acredito que visando já o final da obra, falando do ponto principal de tópicos, como por exemplo a relação com a Ema, que ficou estampado que é a garota com quem o protagonista vai ficar. Eu acho que falar sobre alguns plots que poderiam ser mais bem trabalhados, como possivelmente falar da sua marca histórica. Afinal, a cada episódio, uma mulher. O Nor não dá descanso, meu querido. Então, bora falar sobre esse anime que pode se tornar interessante, mas também um desperdício. Então, conta com o seu like, com o seu comentário sobre o que você achou dessa obra. E caso você goste, se inscreva no canal. Se é seu primeiro vídeo, será muito bem-vindo, o jovem ou a senhorita. E eu gostaria que todos que estão vendo esse vídeo compartilhassem o canal com um amigo, com uma amiga, porque vai fazer com que mais pessoas conheçam o meu trabalho, o que eu faço, o que eu gosto. Então, conto muito com a sua ajuda para o engajamento aumentar. Por isso eu digo, compartilhe o vídeo, mas também comente e dê like, que isso ajuda a motivar e também dá um engajamento para o vídeo ficar sempre em alta. Então, conto com a ajuda de vocês, estarei agradecido. Mas agora, bora falar sobre o que interessa. Vamos logo falar sobre o goleador dos animes de Aran. Afinal, o Nor fez uma conquista. Desde o primeiro episódio, ele passou o rodo, mas no 10 ele chegou no estopim, pegando todas no banheiro feminino. Eu diria que indo logo ao ponto principal, vamos falar de Ema e Nor, o casal principal, o casal que é para ser desenrolado até o final da temporada. É interessante por conta de que a gente vê amigos de infância, culminou no primeiro beijo, logo no primeiro episódio, de uma forma relevante para o plot, nas habilidades do protagonista. É interessante a forma como foi desenvolvido esse casal. A gente vê os sentimentos do protagonista quando ele diz que ela é muito importante para ele, como a gente sabe que ela é apaixonada pelo protagonista. Por isso eu digo, ficou algo legal, mas que vire algo bem desenvolvido, não fique na armadilha só por conta de que é um Aran, não pode ter uma relação bem saudável e ter uma garota principal. Muitas obras famosas que tem, digamos, o casal escancarado, ocorre que falha, digamos que no romance por conta da temática Aran, e são obras muito famosas. E muitos já sabem, talvez, sobre qual eu esteja falando. Mas, para todo caso, eu diria que é interessante por conta de que essa obra, por mais que tenha uma quantidade imensurável de garotas ao lado do Nor, ocorre que tem a Ema, e fica muito estampado que é ela a garota com que o protagonista vai ter, digamos, um desenrolar romântico. A partir desse momento, eu acho que eles poderiam melhorar o plot quando é trabalhado nela. Por exemplo, o episódio 9 focou, digamos que nos seus sentimentos, na forma como ela estava meio distante, e ela tinha algumas intenções porque ela sabia o que poderia acontecer com ela. Mas por que eles não aproveitaram e deixaram isso como um gancho, segundo plano, nos episódios anteriores, para culminar na forma que veríamos o incidente do episódio 9 ser de uma maneira fluida e perfeita? Afinal, o episódio 9 ficou mais um episódio solto, digamos que um episódio muito vago, muito aberto, um episódio sem muito material, digamos que ele não foi um episódio repleto de conteúdo, por conta de que eles não souberam administrar o desenrolar do protagonista com a Ema. Então eu acho que trabalhar de pouquinho em pouquinho para chegar no grande cúmulo teria sido o suficiente para o episódio 9 ter sido perfeito, se ele tivesse ganhado um palco antes, uma forma de ser desenvolvida, uma introdução. Ocorre que ficou muito aberto, foi direto no plot e não tinha umas intenções muito boas para serem desenvolvidas, como por exemplo o sequestro da Ema, só porque ela é da realeza. Eu acho que é algo muito fraco e fútil, digamos que para o tempo atual, onde há diversidade de gêneros muito clichês, como esse, que já poderia ter sido feito há muito tempo antes. Então, a partir desse momento, eu acho que é uma falha, por conta de que eles deveriam então chegar no ponto clichê e saber desenvolver que a amizade de infância que seria um ponto a salvar, digamos que o episódio mais recente. Então, eu acho que esse aqui foi o grande problema, digamos que de Uredake. A forma como eles só quiseram trabalhar o ecchi, o Aran, e não quiseram dar um conteúdo, uma parte concreta. Foi legal a parte das habilidades do protagonista, a forma como foi trabalhado o protagonista e seus sentimentos para a Ema, digamos que ele sempre visando, pensando nela. Porém, a forma como o casal engata não é o ponto alto, deixa a desejar, e acontece que fazer com que role fanservice, beijo, só pra melhorar a habilidade do protagonista, isso é algo que fica muito clichê, muito repetitivo. Então é uma falha, ao meu ver, na minha opinião, como foi trabalhado isso, pelo menos nos episódios mais recentes. Ainda assim,
assim, vemos que por ter diversidade de personagens femininas, eles conseguiram até fazer um plot bacana, como por exemplo, o plot da sacerdotisa, o plot lá da garota que sofreu uma maldição, o plot da guilda e da recepcionista. Então, eu diria que um dos pontos altos como problema para a obra é a diversidade de personagens, porque envolve muito plot e não pode desenvolver o casal principal. Porém, tem elogios também com isso, por conta de que o material original pode desenrolar e desenvolver muito bem, como possivelmente se a obra tivesse mais temporadas, conseguiria fazer algo muito repleto de plots, por conta do que vem desenvolvendo na primeira temporada. Então, devido a isso, é um elogio à diversidade de personagens que geram plot. Então, a partir disso, não vira uma queixa visando esse lado, porém você vê que há carência para personagens principais como a Emma, por exemplo. Ainda assim, por ter essa diversidade, tem plots que não podem ser desenvolvidos, como por exemplo, a parte da Academia de Heróis. Era uma parte legal, que poderia esperar algo e que a gente só teve no episódio 10 praticamente, e foi apenas uma excursão, digamos que não tinha material, não tinha algo legal, por conta que já estamos nos episódios finais, não tem como desenrolar algo bem desenvolvido. Então, a partir desse momento, a gente literalmente só viu um episódio que culminou naquela garota de uma guilda nova, que entra praticamente para o harém do protagonista, que é uma versão da Emma, só que tábua, se é que você me entende. Então, a partir disso, é interessante porque a personagem é muito legal, mas a gente não pode esperar grande coisa. Pode ser que ela tenha a mesma relevância do plot da sacerdotisa, mal apareça. A vantagem é que ela está na academia, mas por ser de uma guilda rival, ela já se distancia do protagonista. Então, a partir desse momento, você vê que é muito bem estabilizado, de certa maneira, porque assim não vai atrapalhar a Emma, porém também não dá palco para outras garotas. Então, você percebe que a obra é uma mistura de sentimentos. Em alguns pontos favorece o casal, porém não sabe desenvolver nos quesitos mais importantes, como foi no episódio 9. Mas ainda assim é legal, porque na temática, digamos que do protagonista tá upando de nível, na dungeon é algo bacana. Eu acho que se esse fosse o plot central, a obra iria arrasar andar por andar, o protagonista sempre se desenrola, se desenvolve, iria acabar com metade da obra, iria ser muito modificada. Porém, teria sido bacana, ao meu ver, na minha opinião, por conta que a gente viria cada coisa legal, a gente viria um andar novo, digamos que criaturas novas, como foi o 7º andar lá da Dryad, o andar que ele encontrou um leão de estimação, e o elfo, e eu acho que teria sido legal porque teria desenvolvido mais a elfa de cabelo azul, que é a mestra do protagonista, que provavelmente deve ser o ponto relevante dos últimos episódios, creio e acredito eu. Mas acredito que, praticamente tendo exaltado tudo, acredito que assim eu dou uma impressão geral sobre Uredake, a minha crítica, um pouco da visão como poderia ter sido melhor, e um pouco do que eu achei positivo para a obra em alguns aspectos. Sem dúvidas, Uredake Haireru Kakushi Dungeon é aquele anime que infelizmente dificilmente vai ganhar temporada nova. Eu diria que possuía potencial que poderia se tornar um Damate 2. Eu acho que a questão era: foca menos nas personagens femininas, desenrola mais o protagonista e se torna impressionante para uma segunda temporada. Eu acho que se tivessem focado praticamente no plot da garota amaldiçoada, ter feito algo mais bacana e daí ter focado no plot da Emma e desenrolar a amiga de infância, teria sido bacana. Eu acho que faria com que o anime fosse aceitável para ter uma temporada 2, mas por ser algo vago, pouco desenvolvido e com plots muito cortados, indo direto ao ponto, sem fazer um grande cenário, não torna o anime muito assistível, que possa ganhar uma temporada 2, que gere expectativas e que as pessoas gostem. Infelizmente, só foi uma adaptação de uma novel que deve estar fazendo sucesso por possuir uma diversidade, uma forma bem escrita possivelmente. Então, Uredake deve ser muito bom na novel, porque tem, digamos que, o conteúdo cheio, mas o anime não conseguiu colocar isso e infelizmente chegamos nesse cômodo que o anime praticamente se torna um harém qualquer, onde o protagonista consegue fazer uma marca inesquecível, cada garota ele pega em um episódio, porém não se torna tão relevante por conta de que não desenvolve de certa maneira muito bem e possui potencial em seus plots. Eu acho que é grande pressão. Para todo caso, eu diria que os episódios finais são expectativas que a gente foque nas best girls da obra, que seria a sensei do protagonista, a irmã do protagonista e a mestra do protagonista. Eu acho que vai ser bem difícil focar nas duas primeiras, porém eu acho que a sensei seria inesquecível. No caso, a sensei, eu estou falando agora da Olivia, ou seja, a mestra dele. Eu acho que como falta 2 episódios, faça uma originalidade, foca nela, faz com que ela seja liberta e ajude o protagonista de uma maneira inimaginável em grandes missões, em grandes quests. Eu acho que, infelizmente, isso dificilmente vai ocorrer,
Porém, eu acho que uma originalidade focando na Mestra de Cabelo Azul era a chave pro anime se salvar e ter, digamos, de certa maneira, um final bom, aceitável, que seria focado na Best Girl da obra. Então, eu acho que essa é a minha expectativa da obra, praticamente é a minha opinião sobre Oredake. É um anime assistível, porém é um anime que não deve ser criado expectativas, porque é um potencial desperdiçado, poderia virar um Damate se soubesse desenvolver e dar menos tempo para fanservice pra Eti. Infelizmente não rolou isso, e aqui está o resultado. Ele provavelmente não vai ter temporada nova, e não é um anime que, tipo, você vai correr pra novel, porque tem outras obras que você pode muito mais preferir e buscar o material original, sejamos honestos. Mas, para todo caso, foque na Mestra de Cabelo Azul, que o anime ainda vai conseguir se salvar nesses episódios finais, ou desenrola mais com a Ema de uma maneira totalmente nova e inimaginável, onde o protagonista se torna impressionante. Mas, para todo caso, acredito que era isso. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. Acredito que, assistindo novos animes com essa temática, com uma maneira diferente, a gente veio aqui conversar. A gente se vê no próximo vídeo. Mata na